encarar, como enfrentar o medo de ver o resultado de um exame que pode mudar totalmente a tua vida. Ato de coragem. É preciso enfrentar um resultado que pode realmente mudar a tua vida. Mas você precisa saber o resultado, saber a resposta. Olá, eu sou Viviane Potier e você está acompanhando o episódio Atos de Coragem para enfrentar, para superar, para aprender com o câncer de mama. Eu estou nestes episódios contando para vocês algumas experiências, algumas situações que eu vivi diante deste desafio grandioso na minha vida, que se não fosse pela minha fé, pela oração dos meus amigos, de todas as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, famílias, amigos, eu não sei como que eu teria enfrentado tudo isso, porque com certeza a oração foi a base da minha fé. Vem comigo então em mais um episódio. Bem, como enfrentar o resultado? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de saber o resultado da mamografia. Eu me enchi de coragem aquele dia, mas passou alguns dias antes, do resultado, depois do resultado, da data, que seria em torno do dia 23, uns 2 ou 3 dias depois do exame, eu fiquei com medo de ver o resultado. Eu pensei, não deve ser nada, eu vou deixar para ver depois. E eu não quis ver, eu confesso, eu não quis ver mesmo. Até que dia 25 de março, que é o dia muito especial, o anúncio do anjo Gabriel, a Nossa Senhora, de que ela seria a mãe do Salvador. O dia que Nossa Senhora disse sim a toda uma história de salvação, uma verdade de salvação. Então, aquele dia eu me enchi de coragem. Eu fiz a minha prece a Nossa Senhora e pedi para ela, mãe, me ajuda a ver essa resposta. E se for preciso, se eu tiver que tomar algumas decisões, intercede por mim, para que eu saiba o que fazer, mas principalmente esteja comigo no momento que eu ler a resposta. E foi o que aconteceu. Eu me enchi de coragem, eu vi pela internet e aparecia a palavra carcinoma. A orientação era fazer um ultrassom para investigar mais a situação, ou seja, havia necessidade de exames mais específicos, de um estudo maior. E tudo aquilo me assustou muito. O que será que era? Será que era carcinoma maligno ou benigno? Eu não entendi direito. E o que eu fiz? Eu não quis assustar a minha família. Eu chamei o meu esposo, ele leu comigo o resultado e disse, Edson, acho que pelo que eu entendi, eu preciso investigar. Pelo jeito é sim. E aí nós lembramos da nossa amiga Tati, que é uma enfermeira maravilhosa e ela nos apoiou muito, esteve muito conosco no período da gestação do Israel Miguel, que a minha internação foi no hospital universitário, em Florianópolis. Então, uma instituição, assim, importantíssima aqui na nossa região, no nosso estado, de um modo geral. Então, ela foi uma referência para mim, assim, entende? Um apoio, um suporte naquela época também. E como eu ainda não queria alarmar minha família, eu achei melhor conversar com ela. Então, eu entrei em contato com ela. Imediatamente, ela entrou em contato com uma amiga, Lucimara, que passou o contato da doutora Tami. E a doutora Tami foi um amor. Sabe aquele médico assim que te dá um suporte, que te esclarece, que te apoia? Então ela me passou todas as orientações para que eu imediatamente fizesse um ultrassom seguido de biópsia. E eu já consegui agendar isso um outro dia, porque realmente pelo Sistema Único de Saúde iria demorar muito. E uma situação assim que me assustou muito também, que ela disse que haveria necessidade de fazer uma espécie de marcação na mama, para mais ou menos poder localizar um nódulo posterior, todo o tratamento, para ter uma noção assim de evolução ou não. Só que esse tipo de procedimento o meu plano de saúde não cobriria, e eu teria que pagar. Aí veio o primeiro choque, questão da situação financeira, que é algo que quando a gente está fazendo um tratamento de saúde, pesa bastante. E eu comecei a ficar muito nervosa, muito ansiosa. E eu falando com meu esposo, eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que falar com meu pai. Eu não queria falar com a minha família agora, porque realmente financeiramente eu não teria condições de arcar com aquela despesa naquele momento.
E eu fui para o quarto, eu me lembro que eu rezei, eu pedi ao Espírito Santo para mim ter calma, sabedoria, discernimento. Rezei a Nossa Senhora. E eu fui acalmando meu coração e veio uma certeza dentro de mim assim: calma, talvez você não vai precisar desse tipo de procedimento. Então vai fazer o exame e espera. E foi o que eu fiz, né? Eu comentei com elas que eu iria esperar qualquer coisa, aí eu ia verificar o que eu deveria fazer, mas eu ia esperar para realmente confirmar se haveria necessidade ou não. Então eu fui fazer ultrassom, toda aquela situação, aquele protocolo, aquela atenção, mas enfim, eu fui e encarei mais esse desafio. Durante o exame, o médico identificou que não haveria necessidade de fazer aquele tipo de procedimento, porque realmente era possível identificar os nódulos com uma certa facilidade. Eu me tranquilizei. Depois eu fui entender que mais pra frente não era algo tão tranquilo assim. Então eu fiz o ultrassom, realmente foi seguido de biópsia. A biópsia ela foi muito dolorida, foram 3 ou 4 perfurações assim bem pequenas, né, para colher o material, para daí ser encaminhado para análise e ser feita a biópsia. Então eu senti muito desconforto por causa da minha condição física de quadril, eu precisava ficar numa posição que realmente foi um pouco desconfortável para mim, mas eles fizeram o possível para que eu me sentisse bem. E principalmente a coleta do material da região da axila foi a mais dolorida. Então eu saí de lá sentindo muita dor, mas eu estava bem, eu estava tranquila. Apesar de toda essa circunstância, eu saí com curativos, então eu não poderia dar de mamar naquele dia, com aquela mama, né, com a mama direita especificamente. Pois é, gente, eu ainda estava amamentando o Israel Miguel, ele estava com 1 ano e 8 meses, e eu ainda estava num processo de desmame, né? Ele já se alimentava, tudo, mas eu sempre tive vontade de amamentar os meus filhos até 2 anos. Então, isso sempre foi uma meta do meu coração. Então, não tinha passado pela minha cabeça em deixar de amamentá-lo naquele tempo, ainda, né? Então, eu fui para casa cheia de curativos e ele não gostou muito dessa situação, mas eu fui conversando com ele e eu acabei abrindo uma exceção, eu dei de mamar com a outra mama e mesmo com curativo eu dei um jeitinho porque eu vi que ele estava sofrendo muito, assim, e eu também, eu ainda não tinha entendido, acolhido que eu precisaria interromper a amamentação. Isso já estava passando na minha cabeça, nenhum médico me disse nada ainda, mas eu já sentia que eu deveria, provavelmente eu iria interromper. Então eu voltei para casa, conversei um pouquinho com a Tati, com a doutora Tami, elas me tranquilizaram, me acolheram. Então eu quero louvar e bendizer a Deus por essas 2 pessoas na minha vida que me sustentaram, que me esclareceram, que me abriram as portas. A Lucimari também, que indicou a doutora Tami, né? 3 mulheres que fizeram parte na minha vida nesse começo, nesse início, que realmente é um período assim tão difícil diante de toda a circunstância da pandemia, tão difícil com aquela situação de falar com a família ou ainda não, de alarmar ou não, fazer um exame. Eu nunca tinha feito uma biópsia na minha vida, nunca tinha feito um ultrassom nas mamas, foi tudo a primeira vez e em circunstâncias assim um pouco assustadoras. Mas como foi possível, né, nesse relato, você perceber como é importante a gente ter uma vida de oração, como é importante a gente ter uma intimidade com Nossa Senhora, porque ela nos acalma, ela nos sustenta e nos ajuda, né, nos ajuda nesse momento, para que parece que está tudo muito difícil, é tudo muito novo, e sem oração pode ficar ainda muito mais complicado. Então, mais uma lição aprendida para você. Reze, entregue tudo na mão de Deus. Se você não está conseguindo se concentrar na tua oração pessoal, na tua oração espontânea, reze o terço, porque pode confiar. Essa oração, essa devoção vai acalmar o teu coração, vai te dar coragem para enfrentar o novo, porque para mim era tudo muito novo. Principalmente relacionado à saúde, a gente se sente um pouquinho mais fragilizado. Mas com a oração, com fé em Deus, com fé em Nossa Senhora, com amigos tão especiais ao nosso redor, tudo pode ser possível. Tudo fica mais fácil quando a gente está com Deus, quando a gente tem um amparo, um suporte. Então te entrego a oração, porque tudo pode ser superado sim. Então eu quero te convidar mais uma vez, você que está aqui acompanhando, a se inscrever no canal Cantora Viviane Potier e me ajudar a compartilhar esperança. Com certeza
Muitas pessoas precisam ser alcançadas com esse testemunho. Então, eu te espero para o nosso próximo episódio. A paz de Jesus e um beijo pelos lábios de Maria. Salve Maria Imaculada. Salve!